Irmãos, eu li esses dois textos para ensinar um princípio importante. E o princípio é o seguinte: Deus pede de nós santificação, não isolamento. Deixa eu explicar o que isso significa. O livro de Juízes é uma história triste de um povo que se deixou contaminar. O texto que eu li começa dizendo assim: a tribo tal não expulsou os da terra deles, os cananeus que moravam na região deles. A outra tribo também não expulsou os da região deles. A outra tribo também não expulsou. A outra tribo não expulsou. Todo mundo queria trabalho escravo. Todo mundo queria utilizar daqueles que moravam lá em Canaã como seus servos. Então, ao invés de expulsá-los, com o perigo de serem contaminados por eles, eles resolveram ficar com esses escravos. E aí Deus fala duramente com eles, dizendo: eu falei para vocês não fazerem aliança com esses povos, mas vocês me desobedeceram. E aí diz que quando Deus deu uma palavra dura a eles, eles choraram e lamentaram. Só que os povos não foram expulsos, morreu aquela geração que tinha conhecido os feitos de Deus, e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Essa é a história triste do livro de Juízes, e ela se dá porque uma geração não moldou a sua maneira de amar a Deus no mundo do jeito que deveria, e não passou esse bastão à próxima geração. Mas antes que a gente conclua que o certo é expulsar e ficar longe de gente que não crê no Senhor, Deuteronômio 4 diz: não é bem isso. Na verdade, vocês têm que viver de tal forma e em contato com eles, que esses que são descrentes olham para vocês e falam assim: que Deus é tão próximo como o Senhor, e que leis tão justas como as leis de Israel. Perceba que Deuteronômio está dizendo que a forma de viver de Israel deveria ter impactado de tal maneira que as pessoas de nações vizinhas vissem o proceder deles, enquanto que Juízes manteve as nações estrangeiras dentro da sua casa e acabaram se contaminando. Então, olha que tensão difícil que a gente vive. Se você mantém próximo demais, ao ponto de ficar dentro de casa, contamina. Mas se você se mantém distante, você não testifica. Entendeu? Atenção. Se a gente traz muito para dentro, você corre o risco de se contaminar. Se você se mantém distante, você corre o risco de se tornar irrelevante e não comunicar devidamente aquilo que o Senhor ordena que façamos. Então, esse é o desafio que a gente tem diante de nós, e é por isso que a Escritura nos ensina o princípio de buscar a santificação e não o isolamento. Cristãos do passado tiveram dificuldades de entender isso, tanto é que o movimento monástico surgiu na história da igreja cristã como uma tentativa de se isolar para ser santo. Se isolavam de atividades corriqueiras no intuito de serem mais devotos a Deus. Esse é o espírito do monasticismo. Essa era a tentativa de se isolar para você ser mais santo. No entanto, a gente vê que isso é cair num dos extremos de isolamento, e além disso, existe uma certa ingenuidade quando a gente se isola. A gente se esquece de que é possível estar enfurnado em atividades eclesiásticas e ainda ser mundano. Sabe por quê? Eu digo isso. Nós perdemos de vista, e agora eu vou começar a falar sobre o meu assunto desta noite. Nós perdemos de vista que mundanismo não é um certo tipo de atividade. É uma devoção a amores errados em qualquer tipo de atividade. Eu aprendi com um escritor que mundanismo é como se fosse um vírus que a gente carrega com a gente. Agora com o corona em evidência, fica fácil da gente entender. É um vírus que a gente carrega a tal ponto que, se isso está contaminando a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de entender vida cristã, a gente traz ele para dentro da igreja.
e é mundano mesmo dentro da igreja. Então, o que eu quero propor como ponto de partida, não é que cristãos do passado erraram, mas que evangélicos do presente têm errado. A gente costuma fazer uma divisão muito nítida entre aquilo que a gente chama de sagrado e aquilo que a gente chama de secular. Na prática, nós fazemos essa divisão de tal forma que certas coisas a gente considera agradável a Deus, e aquelas que a gente chama de secular, podem não ser contrárias a Deus, mas elas não são nem preto nem branco, é meio cinza assim. Deus deve olhar de cima e dizer assim, tudo bem, tá? Tudo bem, eu deixo, vai você ser contador, não tem problema. Mas não é assim que Deus fica encantado também com essa ideia. Agora, quando você está aqui cantando e louvando ao Senhor, aí Ele fica rindo lá de cima. A gente tem a noção de que esse tipo de atividade deixa Deus feliz da vida. Esse tipo de atividade, Deus fala assim, tudo bem, vai. Porque nós aprendemos a dividir a nossa vida entre as coisas da igreja e aquelas que eu faço no secular, entendeu? Essa divisão entre sagrado e secular é uma versão moderna do monasticismo. Não é à toa que existem muitos e muitos evangélicos que amam deixar suas famílias e só estarem envolvidos em coisas da igreja. Amam deixar suas atividades lá fora para estar só aqui dentro. Porque a gente adora fazer as três tendas e ficar aqui no monte. Não é? A gente quer isso. Então, esse cultivo de isolamento é entender erroneamente o princípio de santificação. Lembra, Jesus Cristo disse assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ele nunca disse assim, pessoal, eu vim salvar vocês aqui, vou tirar vocês, ó. Não, Ele foi e deixou você. É claro que Ele não deixou você só, Ele deixou o seu espírito com você. Mas ainda assim, no mundo. Ainda assim, no meio de sujeira, no meio de corrupção, no meio de frustrações, no meio de projetos falidos, ainda aqui no meio dessas coisas. Essa é a verdade. E a gente precisa então aprender a refletir sobre essas coisas, para que a gente não faça essa dicotomia. Então a minha proposta nessa noite é falar sobre essa dicotomia de pensamento, de visão de mundo, de maneira de olhar para a realidade. Essa dicotomia é muito forte no nosso meio, e até nós evangélicos abraçamos isso. Embora não seja invenção necessariamente nossa, nós apropriamos isso, e de uma maneira que eu julgo ser muito equivocada. Por exemplo, nós usamos termos como mundanismo e secularização para falar de coisas más. E eu entendo, quando a gente fala assim, fulano é mundano, quer dizer, ele ama as coisas do mundo. Ou, fulano está muito secularizado, significa ele não pensa segundo a palavra do nosso Deus. Eu entendo essa utilização das palavras, e não é errada, ela é apropriada, mas a gente precisa fazer diferença entre trabalhar neste mundo e trabalhar sob a influência do príncipe deste mundo. Não é verdade que trabalhar nesse mundo é igual a trabalhar sob a influência do príncipe deste mundo. Assim como servir neste século é diferente de servir sob os ditames do Deus deste século. A gente serve neste século, Deus não pediu para servir em nenhum outro momento. A gente trabalha neste mundo, não em outro lugar. Mas você percebe como a gente tem que trabalhar nesse mundo, mas não ser mundano? A gente tem que servir nesse século, mas não ser secularizado. Essa é a tensão que eu falei. Que a gente, o tempo todo, é desafiado a envolver sem ser contaminado. Eu, quando ensinava jovens e às vezes crianças sobre esse assunto, eu costumava dizer assim, crente é igual canoa na lagoa. Canoa na lagoa não é problema, o problema é lagoa na canoa. Não é? Quando a água passa a entrar, então se inverteu. Mas canoa não é para ficar fora da lagoa, canoa é para ser usada na lagoa. Não é?
Então perceba o desafio quando a gente vive num mundo repleto de dificuldades. E eu estou aqui querendo levar você primeiro a ponderar sobre como essa dicotomia entre sagrado e secular, entre as coisas religiosas e as coisas do dia a dia, seculares, é uma divisão que nos afeta às vezes sem a gente perceber. Sem a gente perceber, a gente acaba sendo engolido por ela. Por exemplo, não é incomum entre evangélicos dizer assim: pastor, o senhor tem um privilégio enorme, né? O senhor trabalha com as coisas de Deus. Eu estou lá com o documento o tempo todo, né? O senhor não, o senhor faz as coisas de Deus. Deve ser muito especial, né, pastor? Porque a gente ainda é da cultura de que trabalhar em atividades de igreja é mais agradável a Deus do que trabalhar em atividades fora da igreja. A gente ainda vê o trabalho religioso como mais importante do que o trabalho secular, né? Então assim, existe uma história famosa contada sobre Martinho Lutero, de que um dos convertidos ao evangelho na época da Reforma Protestante era um sapateiro, e ele chegou para Martinho Lutero dizendo: agora que eu conheço a Cristo, eu quero que o senhor me diga assim, o que eu devo fazer? Martinho Lutero, né? Um homem estudado, um doutor em Bíblia, o que eu devo fazer? Devo abandonar essas coisas? É isso que eu faço? E talvez ele esperasse que Martinho Lutero dissesse assim: vá para o campo missionário, o que seria lindo. Mas Lutero responde para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. O que ele estava propondo é que você não deixa de ser sapateiro para agradar o Senhor. Mas a gente ainda carrega essa divisão entre trabalho religioso e trabalho secular. Quer ver um exemplo? Digamos que você faça alguma atividade do tipo assim: você é um médico, ou você é uma pessoa que trabalha na área da saúde, não é? Pode ser outra coisa, uma enfermeira, um dentista, alguma coisa assim. Ou você é alguém que trabalha com ação social, ou alguma outra coisa. E você trabalha no dia a dia na sua atividade dita secular. Mas o seu desejo é tirar férias e ir para um lugar bem carente para você servir o Senhor às pessoas que lá estão. E isso é muito bonito. Isso significa gastar as suas férias em amor por pessoas. A parte que não é bonita é ter a impressão de que só no mês de férias é que a gente serviu o Senhor. Entendeu? Aí parece que no restante do ano, assim, Deus está olhando e dizendo: tudo bem, vai, você está ganhando dinheiro para você, eu estou entendendo, vou pagar suas contas, mas aquele mês de férias é meu, hein? Está vendo como a gente divide? Como a gente separa? A gente pensa que fazer aquela atividade envolvida no campo missionário, assim, agora sim Deus está olhando lá de cima e falando: muito bem. Pena que os outros 11 meses que você fica em casa, Deus não fala muito bem para você. Porque a gente faz a divisão. Então, para muitas pessoas, essa é uma dicotomia presente. Agora, quando eu falo de dicotomia, quando eu estou falando aqui, o cristão, o evangélico, frequentemente pensa de forma dicotômica, a maioria das pessoas fala assim: pastor, eu sei, e a gente tem que lutar contra isso. Porque tem muito crente que lá no trabalho ele não dá testemunho, ele não é uma pessoa íntegra, ele usa o tempo dele e as coisas do trabalho de forma indevida, e vai citando lá todas as imoralidades. Esse tipo de dicotomia, isto é, a pessoa que na igreja se diz crente, não é? Diz amar o Senhor, mas no trabalho dá péssimo testemunho. Essa é a dicotomia fácil de enxergar. Eu chamo ela de dicotomia aparente. Ela é óbvia. Todo cristão sério vê uma pessoa andando de forma torpe, errada, torta no trabalho e diz assim: depois diz que é crente. Não é? Essa a gente pega. Essa não precisa de nenhuma visão raio-x para ver. Tá? Agora tem uma dicotomia que é mais escondida. Essa é escondida, essa é difícil, essa é disfarçada. É que a gente pensa sempre em ser cristão no trabalho ou ser cristão no dia a dia como sendo ética individual. Eu chego na hora, eu respeito o meu patrão, eu não uso indevidamente os recursos da empresa. Isso é bom, mas você ainda está dividindo sua vida privada
da sua vida pública. Porque uma coisa que a gente nunca aprendeu é que a fé deveria afetar inclusive nossa atividade pública, não só nossa postura privada. Inclusive, quando as pessoas dizem assim, pastor, lá na minha empresa é muito diferente, lá a gente não faz dicotomia, na hora do almoço a gente tem uma reunião de oração, faz um estudo bíblico e faz evangelização. É muito legal isso é muito bonito, só que de novo, a dicotomia está presente e a gente não percebeu, porque ele está falando de atividades religiosas no meio do trabalho. Sabe o que ninguém fala para ele? Ninguém fala para ele sobre uma visão de lucros que seja influenciada por uma mente cristã. Ninguém fala para ele sobre como é que a gente trata de RH, recursos humanos, a partir de uma visão cristã. Ninguém fala para ele como é que a gente fala sobre gerenciamento de recursos ou estoque a partir da nossa referência cristã. Por quê? Porque essas coisas a gente aprende na faculdade. Isso é profissional. Percebe como a gente fez a separação? A gente só pensa em vida individual, em ética individual. Raramente nós somos levados a integrar fé e atividades do dia a dia, como estudo, trabalho, nosso serviço em casa, nosso trabalho voluntário, raramente. Inclusive, nós somos inclinados a pensar em cultura como aquilo que ou é do diabo ou é neutro. Quando a gente fala assim, o cristão tem que tomar cuidado para não ser influenciado pela cultura, o que ele está querendo dizer é, o cristão não pode ser influenciado por coisas do maligno. Mas cultura acabou sendo identificada como coisa do maligno. Só que a prática mostra que todos nós somos influenciados por cultura. A forma como você se veste, a forma como você fala, os cursos de graduação e pós-graduação que você busca, tudo isso é influenciado por cultura. As músicas que você ouve, mesmo dos compositores evangélicos, são moldadas por tendências atuais. A verdade é que a gente não consegue se isolar. Nós somos inevitavelmente filhos do nosso tempo. Não é? Tanto é, você percebe isso quando você vai para uma outra parte do Brasil, ou vai para um outro país. Você chega lá e fala assim, nossa, pessoal estranho aqui, né? Eles não acham que eles são estranhos, mas você achou. Sabe por quê? Deus abriu seus olhos para ver que você vive num mundinho, em que você faz as coisas de um jeito, mas tem gente que faz de outro jeito. Percebe? Como a gente não consegue ficar totalmente isento de influências culturais, embora alguns digam que cultura seja uma coisa demoníaca. Mas outros vão dizer, não, pastor, tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, isso é coisa neutra. Ingenuidade. Porque na verdade tudo aquilo que o ser humano produz na cultura, ou é agradável a Deus, ou é contrário aos seus propósitos. Então é por isso que nós cristãos precisamos acordar para a ideia de que muitas vezes nós somos seguidores de cultura sem perceber. Nós somos seguidores de cultura sem perceber. A gente faz as coisas do jeito que todo mundo faz. Quem dirige o louvor do jeito que os outros fazem. Quem fala aqui na frente, fala do jeito que os outros falam. Quem serve lá na porta, serve de acordo com referenciais que ele recebeu de outro. Às vezes na pedagogia você vai importar elementos de fora para tentar inovar dentro da igreja. A verdade é que a gente acaba imitando padrões que a gente tem ao nosso redor. Às vezes sem o devido discernimento. Por quê? Porque cultura que nos cerca acaba funcionando como um senhor. Lembra o pessoal do livro dos Juízes? Eles ficaram com cultura pagã próxima deles. E a influência negativa foi inevitável. Por quê? Porque essas coisas, quando elas entram na nossa vida, elas querem assumir função senhoril. E Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Uma hora você sucumbe a um deles. Você não consegue servir a dois senhores.
Você acaba sucumbindo à mentalidade e à forma de viver de um deles. Então eu quero falar sobre como crentes que se afastam do mundo em nome da santidade tendem a isolar a sua fé e privam o cristianismo de ter exposição pública, como deveria ter. Às vezes nossa exposição do cristianismo, ela é indevida porque ela é própria de gueto. O que eu quero dizer com isso é que a gente não sabe falar da nossa fé, na maioria das vezes, para alguém que não tem a linguagem que a gente tem. Não é? Verdade é que a gente vai falar da nossa fé, a gente usa os mesmos jargões que a gente usa aqui dentro. Mas você tem que traduzir, ninguém fala evangeliquez aí fora. As pessoas precisam entender essa fé. Elas precisam entender à medida que você traduz, porque você tem amor para com elas e gostaria que elas conhecessem a Cristo. Você traduz aquilo que o Senhor diz, para que elas entendam. Então, eu não quero que nós sejamos isolados do mundo, mas eu tenho percebido que essa dicotomia que eu estou falando, costumeiramente nos afasta do mundo e nos distancia da missão que Deus nos deu. Vários autores já falaram sobre essa dicotomia que eu estou falando. Eu tive o privilégio de expor brevemente esse assunto no livro que eu publiquei recentemente, está lá embaixo, mas eu quero falar de uma autora em especial que me marcou muito. Inclusive, eu gosto de falar dela, ainda mais nesse ambiente, porque ela foi publicada pela CPAD. Então essa aqui é a minha alegria de falar para irmãos assembleanos que esse é um livraço publicado pela CPAD, que eu aprendi muito. Uma autora chamada Nancy Pearcey publicou um livro chamado Verdade Absoluta. Que livro bom! Mas só que ela ensina uma coisa que ainda nem todo mundo pegou. Ela mostra, a ideia de verdade absoluta, na verdade é uma tradução não a mais precisa. O livro no original chama-se Verdade Total, porque a proposta dela é dizer que aquilo que o cristianismo afirma é verdade sobre todas as áreas da vida, a totalidade da nossa vida. O cristianismo não é só a verdade religiosa. Sabe por quê? A partir do momento que você diz que o cristianismo é a verdade religiosa, então em outras áreas de debate você fica quieto porque o cristianismo não se mete nisso, não é? Então ela fala sobre como a nossa cultura trancafiou o cristianismo no seu cativeiro cultural. Trancafiou o cristianismo no seu cativeiro cultural. E a proposta dela é mostrar como nós precisamos nos libertar disso e não aceitar essa dicotomia. Por isso que ela vai propor a ideia de cristianismo como uma visão abrangente de mundo. E esse é um tópico que tem chamado a minha atenção, e o livro cujo título é Amando a Deus no Mundo é uma explicação sobre cosmovisão cristã, porque a ideia de ter uma visão de mundo não é que nós não temos, tá? Todo mundo tem, mas é que nós nos tornamos conscientes de como a gente enxerga o mundo. Essa é uma coisa importante. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Todos nós temos uma visão de mundo. O que é uma visão de mundo? O que é uma cosmovisão? É alguma coisa que está sedimentada no seu interior e que vai vir à tona na hora que uma situação acontecer. Então, as reações das pessoas a qualquer fato, as interpretações das pessoas a qualquer fato, são evidência de uma cosmovisão. Então digamos que, terminado aqui a palestra, eu saia e vá cumprimentar alguns de vocês, e tem gente que diz assim: Pastor Ever, eu conheci o senhor, eu vi um vídeo assim na internet e tal, e eu não dou bola. Aí você vai falar para o seu amigo assim: nossa, que pastor metido, hein? Aí de repente o seu colega um pouquinho mais compassivo vai dizer assim: não, ele é meio desligado mesmo. O outro vai dizer assim: não, ele não ouviu o que você falou. Espera aí, ele não ouviu, ele é desligado ou ele é antipático? Qual dos três é verdade? Eu estou trazendo isso à tona porque a gente faz isso o tempo todo, a gente interpreta as coisas ao nosso redor o tempo todo, de acordo com a nossa visão de mundo. A gente interpreta uma pessoa como sendo certa ou errada, como sendo cristão ou não cristã, a partir da visão de mundo que a gente tem. A gente acha que ele é piedoso ou não é piedoso, baseado na visão de mundo que a gente tem. Todas as avaliações que a gente faz é porque a gente tem uma visão de mundo.
A gente tem uma maneira de enxergar as coisas ao nosso redor. E a gente interpreta essas coisas à luz da nossa visão de mundo. Por isso que uma das analogias que eu gosto de usar para falar de cosmovisão é dizer que cosmovisão é como lentes. Lentes que dão o tom da nossa perspectiva. E lentes, elas são particulares suas, não é? A gente pode ter algumas diferenças, deixa eu ilustrar assim, ó. Imagine que eu e você estejamos usando óculos com algum grau, com alguma coloração na nossa lente, tá? A minha é meio esverdeada e a sua lente é meio azulada. Aí a gente está falando sobre um determinado assunto, cuja interpretação é muito óbvia. Você vê um fato violento que foi narrado na mídia e você diz assim, que absurdo, nosso Brasil está tão violento, né? E aí a outra pessoa diz, exatamente, é um absurdo. Sabe por quê? Eu e você estamos olhando para a cor preta. E quando a gente olha para a cor preta, é muito nítido a gente dizer é preto. Mas se um outro fato aparece no noticiário e aí alguém diz assim, nossa, eu não entendi essa resposta do político aí, pareceu meio evasiva. Aí o outro vai dizer, não, é porque ele está sendo muito atacado. Por que agora houve discordância? Porque eu e você estamos olhando para o branco. E aí quando a gente olha para o branco, eu falo, esse é meio azulado, né? Você fala, não, eu falo, não, é meio esverdeado. A minha lente me levou a tratar de coisas menos objetivas como sendo pendente para a minha visão de mundo. Isso aí eu falei que é meio esverdeado porque a minha lente é esverdeada. Você falou, não, meio azulado, porque a sua lente é meio azulada. E isso faz a gente discordar de coisas, mesmo dentro da igreja. Olha que curioso, nós não somos todos evangélicos, a gente não serve o mesmo Senhor, e no entanto por causa dos contextos familiares de onde nós viemos, talvez das experiências de vida cristã que a gente teve, a gente tem opiniões diferentes sobre algumas coisas. Algumas a gente interpreta igual, porque que nem olhar para o preto, lembra? Aí a lente verde ou azul não faz diferença. Mas quando a gente olha para o branco, eu faço uma interpretação, você faz outra. Cosmovisão é isso. E todos nós temos, independente da gente estar consciente dela ou não. Eu estou falando dela agora, então a gente está pensando nela, mas normalmente a gente pensa com ela, não sobre ela. É que nem eu falar do nosso olho, tá? Se eu fosse dar aqui uma aula sobre nervo óptico e como a gente enxerga, não é? Alguns de vocês ficariam assim fascinados. Ah, que legal, nossa, que Deus maravilhoso que criou a nossa vista para enxergar assim. Mas você não parou de manhã e ficou pensando no olho. A não ser que ele esteja incomodando, você não pensa nele, mas você vê o mundo com ele. Tudo que você faz, desde a hora que você acordou até agora, é através do que você vê com ele. Entendeu? Então, isso a gente tem, e na maioria das vezes é inconsciente. Mas o meu propósito de gastar esse final de semana com vocês aqui em Blumenau, é levar você a ser mais consciente das suas lentes. Por quê? Porque se as nossas lentes estão desfocadas, a gente precisa voltar para o oftalmo. A gente precisa corrigir as nossas lentes. A gente tem que voltar para a palavra de Deus e ajustar o nosso foco. Porque talvez esteja meio desfocado. Talvez esteja meio equivocada a maneira da gente olhar. Cosmovisão, portanto, é como uma lente. Uma outra analogia que eu gosto de usar é que cosmovisão é como um fundamento. Fundamento de um edifício, de uma casa. Significa aquilo que é mais profundo. Aquilo que é mais profundo. Aquilo que mexe com você, aquilo que tem a ver com as suas afeições e com os seus amores. Então digamos que você tenha uma prática cristã de um jeito, e aí vem aqui um professor de teologia e ensina que a sua prática cristã está biblicamente equivocada. Rapaz, que difícil ouvir isso. Por quê? Porque aquilo marca a gente. E quando isso é o testemunho do que a gente mais ama, não importa se o fulano disser que eu vou continuar fazendo as coisas desse jeito. Aquilo que está no mais profundo nosso, a gente não consegue mudar com facilidade. Cosmovisão tem a ver com o que está mais profundo,
com aquilo que é difícil de mudar, está sedimentado, está lá no mais profundo. Pode perceber como tem certas coisas na sua vida que talvez você já tenha ouvido várias vezes, mas você continua dizendo: pastor, é tão difícil esse ensino. Como é complicado mexer com certas coisas, não é? Como é difícil tratar de certas coisas. Pensa numa pessoa amargurada por causa de um casamento falido. Você vai falar de casamento e ela não consegue expressar doçura, porque o que está no mais profundo são essas marcas. E é difícil mudar perspectivas assim, porque tem a ver com o que está mais sedimentado no nosso interior. Cosmovisão tem a ver com isso, tem a ver com as coisas que a gente mais ama. Pensa no cristão que sonha em estar numa posição de visibilidade. Ele fala assim: meu desejo um dia, sou obreiro hoje, pastor, mas meu desejo um dia é ser um preletor internacional. Ó, o que ele quer mesmo é ter visibilidade, a gente, né, acessando, mídias sociais bombando. O que essa pessoa demonstra? Ela demonstra desejo de visibilidade, de projeção, mais do que serviço. Portanto, se ela não tiver isso, vai ser muito frustrante, porque o que ela mais ama está sendo negado. Cosmovisão tem a ver com o que a gente mais ama. Por isso que deixar certos pecados é tão difícil, porque eles estão arraigados no mais profundo nosso. Alguns de vocês podem ter problema com dinheiro, outros com lealdade, outros com mentira, talvez com maledicência, o que quer que seja. Nossos pecados de estimação têm a ver com coisas profundas, que são difíceis de mudar. Cosmovisão é assim. Cosmovisão é que nem o fundamento de um edifício. É isso que marca e é isso que dá firmeza para um edifício. Um edifício tem problema, não é quando tem rachadurazinha aqui, é quando a rachadura vem de lá. Aí o edifício tem problema. É quando o seu mundo vira de cabeça para baixo. Quando aquilo que está no seu fundamento é chacoalhado. É isso que revela nossa cosmovisão. E a gente vai falar de coisas aqui que podem chacoalhar um pouco da sua maneira de enxergar o mundo. E eu oro a Deus para que Deus te dê forças para abandonar essas coisas. Não são fáceis. Quando elas estão sedimentadas lá dentro, elas não são fáceis de mudar. Às vezes levam tempo. Porque cosmovisão é isso. É aquilo que está sedimentado lá no fundamento do edifício. Uma terceira e última analogia para explicar a cosmovisão é que cosmovisão é que nem um sistema interligado. Portanto, o que cosmovisão provê é uma coesão para a nossa vida, uma consistência para a nossa vida. Então, imagine que você esteja com as suas crianças assistindo a um show de mágica. Aí o mágico vai lá e pega alguma coisa e faz desaparecer. Aí a sua criança fica assim, ó. Mas você sabe que ele não tem poder para fazer desaparecer. Você diz assim, cara, ele deve ter feito alguma coisa na manga, ele tem algum truque. Você percebe que você está interpretando para dar sentido, coesão àquela experiência. Você não viu como ele fez desaparecer. Foi tão bem feito, foi com tanta destreza, tanta habilidade, que pareceu que ele fez desaparecer. Mas você diz, mas não pode ser. Você percebe como cosmovisão faz isso? A gente busca sempre coesão, uma coerência. Você diz, ele não tem poder para fazer desaparecer, eu sei que ele não tem. É por isso que você diz, ele deve ter feito um truque assim ou assado. Você tenta uma explicação. Cosmovisão tem a ver com uma tentativa de buscar sentido, coerência para a nossa vida. Por isso que eu quero falar de uma cosmovisão consciente, para a gente passar a enxergar se existem algumas inconsistências e busque repará-las. Deixa eu falar de um outro exemplo. Se você tem alguém na família que está muito enfermo, e aí para num dos hospitais aqui da região, e o médico, ateu como ele vai dizer, olha, eu sinto muito, mas a situação é crítica, não posso enganar você,
ele tem pouco tempo de vida. Aí, miraculosamente é curado. Aí você chega para o médico e fala assim: doutor, meu parente foi curado porque o meu Deus é grande. Aí o doutor, como ele é cético, o que ele vai dizer? Que bom que a sua religião fez bem para você, porque há estudos que dizem que quando alguém crê muito em alguma coisa, isso produz assim, uma química saudável no corpo e faz elas se recuperarem melhor. Percebe como ele está tentando dar consistência para aquela experiência? Ele não acredita, Deus não entra no esquema dele. Deus não entra no esquema dele. Então a explicação dele é tentar dar coerência àquela experiência. Porque cosmovisão funciona como um sistema. Quando dá curto-circuito, você entra em crise. Entendeu? Porque é para dar coerência, consistência. Essas analogias que eu estou usando é porque eu quero desafiar vocês hoje e amanhã a pensar que a sua cosmovisão precisa se tornar consciente. Você precisa se conscientizar das lentes que você tem, se necessário corrigi-las. Você precisa se conscientizar do que está mais profundo na sua experiência de vida, as coisas que você muito ama e, se necessário for, ter que trocá-las pelo verdadeiro amor. A você perceber que tem certas coisas das nossas crenças, dos nossos valores, do nosso dia a dia, que são incoerentes, não batem. E a gente vive isso o tempo todo. Nós somos uma vida repleta de incoerências muitas vezes. Se eu perguntasse para você assim: quem crê que Deus é soberano e cuida de cada um de nós? Aí você diria, levantaria a mão. Só que não demora muito tempo e todos nós somos pegos, ou vários de nós pelo menos, somos pegos pela ansiedade. E a gente luta com isso. Por quê? Porque a grande verdade é que isso não desce fácil. Crer que Deus é soberano e cuida de nós em todas as coisas, não é algo que a gente abraça com facilidade. Entende o que eu quero dizer? De incoerências. A gente fala que ama e serve esse Deus que cuida de nós, esse Deus todo-poderoso, mas nós o tempo todo manifestamos ansiedade, temores, não é? Então, esses são exemplos de como nossa vida é incoerente. Meu desejo nesse final de semana é chamar você a dizer assim: Senhor, dá coerência às minhas crenças, que a minha vida seja conformada à crença correta. Eu não posso viver nessa incoerência sistêmica. Isso dá curto-circuito, e todo curto-circuito gera problemas. Então, esse parênteses que eu fiz sobre cosmovisão é para voltar no livro da Nancy Pearcey, aquele que eu mencionei, Verdade Absoluta, para dizer que o desejo dela é chamar-nos a abandonar essa dicotomia. Ela não quer que a gente fique restrito à esfera privada. E ficar restrito à esfera privada significa que a sua religião é muito boa, viu? Eu não quero mexer com ela, tá bom? Fica para você, eu tenho a minha é boa para mim, a sua é boa para você. Mas quando a gente tratar de ciência, nós vamos lidar com fatos. Percebeu? Ciência é um âmbito outro em que a fé não pode entrar. É assim que se argumenta. Quando na verdade, quando alguém diz isso, ele está impondo um sistema de pensamento, um sistema de crenças materialista. Mas ele diz para você que o seu sistema de crenças não pode entrar na discussão científica. Essa maneira em que o mundo tem de nos afastar do ambiente acadêmico da universidade é péssimo. Mas sabe o que mais me preocupa? Não é quando a universidade faz isso, é quando a gente aceita a dicotomia. Aí a gente é crente na igreja e profissional no trabalho. Profissional, eu quero dizer, a gente é guiado por princípios iguaizinhos a qualquer pessoa descrente. Porque a gente não questiona o direcionamento acadêmico, profissional, à luz da nossa fé. Isso é uma dicotomia. Eu costumo dizer que essa é uma esquizofrenia intelectual. Aqui a gente vem e fala: Senhor, os meus pecados, e aí a gente confessa os pecados. Aí lá, tratando de alguém, no gabinete, né, ou em consultório, você vai tratar do ser humano não com a mesma antropologia e o senso de pecado que você trata aqui. Por que aqui você falou de pecado e aqui você trata do ser humano como outra leitura de ser humano? Talvez você seja um assistente social que foi treinado a pensar que o ser humano é fruto de um meio que muito lhe oprime. Aí na igreja você tem que confessar que o nosso problema está aqui dentro. Mas no ambiente acadêmico você é ensinado
a dizer que o problema está fora. Está vendo como a gente é esquizofrênico? Nós dividimos a vida entre coisas sagradas e uma mentalidade secular. E é esse mal que a gente precisa abandonar. Vou ler um trecho do livro da Nancy Pierce, que é muito interessante. Olha só, ela fala assim: todos nós conhecemos professores cristãos que indiscriminadamente aceitam as mais recentes teorias seculares de educação. Ele é cristão, mas quando ele ensina como qualquer outro educador. Homens de negócio cristãos que administram suas transações por teorias de administração seculares aceitas. Ministérios cristãos que espelham as técnicas de marketing do mundo comercial. Famílias cristãs em que os adolescentes assistem aos mesmos filmes e ouvem as mesmas músicas que os amigos não crentes. Ainda que sinceros, eles absorvem por osmose as opiniões sobre quase tudo da cultura circundante. Ela deu exemplos aqui do livro de Juízes. Os povos idólatras estão no nosso meio. E ainda que a gente não esteja consciente, nós absorvemos a cultura circundante quase que por osmose. Mas lembra que eu falei que tem uma dicotomia que ela é disfarçada? É que a gente não pensa que a gente está sendo dicotômico, sabe? Inclusive é muito chocante eu admitir isso. Eu pareço um crente tão sério, sou um cara tão dedicado. Oh, Deus sabe do meu coração. Eu não estou duvidando de sua fé, querido. Entenda o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou duvidando da genuinidade da sua fé. Eu estou só desafiando você a humildemente reconhecer que talvez tenham certas áreas da sua vida em que você ainda não ponderou seriamente sobre as implicações da sua fé nessa área. É possível que tenham áreas da sua vida que você ainda não articulou quais as implicações da sua fé. Então, é por isso que eu quero desafiar você a pensar melhor sobre esse tipo de dicotomia, né? Ao invés de achar que essas coisas se corrigem facilmente, eu quero mostrar para vocês como elas não se corrigem facilmente. Digamos aqui, eu vou me colocar na posição do exemplo que eu quero dar aqui. Eu sou um pastor de uma igreja, e aí tem um homem de negócios que é assim, muito bem sucedido no mundo do business, tá? Muito bem sucedido, ele é um CEO de uma grande empresa na região. E aí, ele não era cristão, e ele veio a Cristo. E assim, ele está agora vibrando com Cristo, o mundo dele mudou radicalmente. Aí, ele chega para o pastor e fala: pastor, estou aqui para aprender da palavra de Deus, que eu não sei nada, mas o senhor é uma bênção na minha vida, mas eu queria também ser uma bênção na sua vida, então, me permita servir do jeito que eu posso, tá? E o que eu sei é administrar, eu entendo de negócios, deixa eu ajudar a igreja com aquilo que eu sei fazer. Aí o pastor, vou me usar como exemplo agora, o pastor Eber, muito sério com a palavra de Deus, fala assim: meu irmão, no mundo de negócios pode ser que as coisas funcionem desse jeito, mas aqui na igreja não. Aqui na igreja a gente não administra com teorias seculares de marketing. O pastor corrige, dizendo que na igreja a gente não pode ser pragmático, buscar crescimento numérico, quando conversões vêm por obra de Deus. Perceba que, nesse exemplo que eu estou dando, eu pareço um cara muito sério, mas só que teve uma coisa que eu não entendi nesse meu exemplo. É que a gente também não pode ser pragmático no mundo dos negócios, porque não é verdade que a aplicação de métodos sempre gera resultados idênticos. Esse mundo não está nas nossas mãos. É por isso que até especialistas se enganam. É por isso que sempre existem especulações de mercado. Por quê? Porque por mais que se chamem de gurus, a gente nunca prevê certas coisas. Tem coisas que escapam do nosso controle. O que eu quero dizer a você é o seguinte: nesse exemplo que eu dei, o pastor não devia puxar a orelha desse recém-convertido só porque ele quer trazer isso para a igreja. Devia levá-lo a pensar na maneira como ele faz negócios, de uma forma diferente. Se antes ele pensava de forma pragmática, que aplicando todas as metodologias do mundo de negócios, a coisa iria de vento em popa, agora ele tem que aprender que se não for a providência do Senhor, nada é bem sucedido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Entende?
Mas isso é uma mudança de pensamento. Isso é uma mudança de visão de mundo. E é isso que eu estou desafiando vocês a pensarem. E eu não quero que a gente sucumba a essa dicotomia, porque a gente acaba tendo pouco o que falar sobre áreas importantes de debate público. Por exemplo, tem cristãos que quando vão falar de ética sexual, de temas como homossexualidade, não vão saber articular certas coisas no ambiente público, porque estão acostumados a falar só no ambiente eclesiástico. Ou talvez a gente, quando fale de política, a gente fale igual os descrentes falam, porque a gente não está habituado a ser levado por crenças bíblicas norteando nossa discussão sobre governantes. O que quer que seja a discussão, o que eu não quero é que a gente sucumba a essa maneira dicotomizada de pensar. Por isso, eu quero fazer uma exortação a nós quebrarmos essa barreira que nos separa, do mundo. Antes de concluir com essa última parte, eu quero usar mais um exemplo do livro da Nancy Pearcey, que eu acho muito legal, e estimulando vocês a ler coisa boa, e esse é um bom livro para ler. Ela conta num dos capítulos sobre como o cristianismo sucumbiu a essa dicotomia, inclusive na maneira de enxergar família e de enxergar o papel das mulheres na igreja. Olha que legal a sacada dela. Ela fala assim, olha, você já percebeu como na igreja é muito comum a gente ver mais, pelo menos nas igrejas cristãs, né, mais mulheres do que homens? Se você é de uma congregação menor do que a sede grandona aqui, você pode dizer, pastor, eu sei. Não precisa de ser muito mágico para a gente ir em várias igrejas e notar que há um grande número de mulheres. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que mulheres são mais religiosas do que os homens? É por isso que elas estão mais na igreja? E a Nancy Pearcey diz, não, até porque judaísmo e islamismo são religiões com um grande número de homens, em proporção a mulheres. Então a gente não pode dizer que mulheres são mais religiosas. A explicação que ela dá de por que muitas vezes as mulheres acabam sendo mais atraídas às igrejas do que os homens, é porque as igrejas evangélicas exageraram o lado emocional da religião. A religião virou muito a ver com emoções, tem muito a ver com uma mensagem que é adequada e parece ter sido feita para mulheres. E ela explica uma história muito curiosa, olha que interessante. A Revolução Industrial foi um movimento muito forte ali no final do século XVIII, início do XIX, não é? Início do século XIX, que mudou o mapa das famílias e do trabalho na Europa e depois em outros lugares. O que a Revolução Industrial fez foi tirar o homem de trabalhar dentro de casa, junto da sua esposa e filhos, e o fez trabalhar nas fábricas, distante da sua família, muitas vezes durante muitas horas. O que aconteceu como resultado disso? Lembra? O mundo não era assim 300 anos atrás, tá? A gente está tão acostumado em só ver isso, que parece que sempre foi assim. Não era sempre assim. 300 anos atrás não era assim, tá? Mas a partir da Revolução Industrial, o homem acabou saindo majoritariamente da sua casa, e educar filhos passou a ser uma tarefa feminina. Por causa da ausência dos pais, mulheres passaram a gastar tempo com cuidado moral e espiritual da sua família. Tanto é que no século XIX, a Nancy Pearcey narra vários tipos de movimentos ligados à vida piedosa, liderados por mulheres. No século XIX é que surgiu, por exemplo, instituições que alimentavam os pobres, que davam apoio à escola dominical e às missões, que lidavam com a abolição da escravatura, mão de obra infantil, banimento da prostituição e do aborto, tudo liderado por mulheres. Aí você diz, que bênção, pastor! Não é isso que ela está dizendo, não é bênção. É dizer que, infelizmente, fazer esse tipo de obra virou sinônimo de atividade feminina. Tanto é que, o que é esperado normalmente de uma primeira dama? Não é?
Se ela assume, se o marido dela assume, você vai esperar, ela tem que trabalhar no social, tem que fazer alguma coisa, pelos pobres, pelos carentes, pelas pessoas. A gente espera isso. Essa é uma cultura que nós herdamos, porque nós passamos a olhar para devoção como sendo uma atividade feminina. Aí ela vai continuando a história dela para dizer assim: pois bem, por causa dessa dicotomia, por um lado, isso começou a moldar a maneira de entender piedade. Para muitos, piedade não pode ser assim, muito máscula. Inclusive, nas nossas escolas, se o menino começa a rolar com outro menino, ele é baderneiro. Porque a gente está acostumado a treinar meninos para se comportarem de forma muito parecida com meninas. Parece chocante o que eu estou dizendo, mas eu não estou falando isso da minha boca. Isso é o que vários estudos têm atentado, para o fato de a gente às vezes não perceber diferenças que Deus fez entre homem e mulher. E por causa da gente não perceber essas coisas e fundi-las, confundiu a cabeça de muita gente. Tanto é que o movimento feminista surgiu com o desejo de mulheres fazerem as mesmas coisas que os homens faziam, porque elas tinham uma vida totalmente diferente. Antes, homem e mulher trabalhavam em casa e cuidavam da casa e faziam as atividades juntos. Depois que os homens foram para a vida fora, aí elas falaram: poxa, mas por que a gente não pode? Então a luta por direitos iguais vem com o desejo de achar que é isso que vai trazer satisfação. A dicotomia está muito forte, porque não está sendo entendida a fé cristã impactando a vida familiar. Ela termina a história dizendo: o resultado do movimento feminista é que agora moças não sabem mais ser mães, não sabem mais ser donas de casa. Muitas em tempos contemporâneos não sabem mais fazer aquilo que antigamente era comum fazer, porque elas brigaram tanto tempo para sair de casa, que agora algumas delas não sabem nem cuidar de casa. Essa história é só um pedacinho de um livro que desafia a gente a entender que a nossa vida está estragada, mesmo dentro da igreja. Que a gente aceitou padrões de pensamento mundanos, mesmo dentro da igreja. De que a gente pensa de forma dicotomizada, mesmo aqui dentro. E ela então está tentando mostrar como nós precisamos resgatar uma visão de mundo cristã. Eu quero terminar levando você a ponderar sobre exemplos bíblicos que não restringiram sua fé à esfera da religião, mas toda a esfera da vida foi moldada pela fé. Vamos lembrar de 2 exemplos, eu vou destacar só 2. Amanhã eu vou falar do livro de Daniel um pouquinho. Daniel é um ótimo exemplo. Hoje eu quero falar de outros 2 exemplos. Um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento. Lembra de José? José no Egito se torna um homem destacado, não porque ele é um homem de oração. Você vai ficar bravo comigo, eu não estou falando contra a oração, não me entenda errado. Não me entenda errado. Eu não estou menosprezando a atividade de oração. Só estou querendo dizer que ele se destacou no Egito porque ele era um competente administrador. Tudo bem, é verdade que ele era piedoso e o Senhor era com ele, é verdade isso. E o Senhor o abençoou, é verdade isso. E o Senhor o livrou, mas o que é destacado na história dele é a integridade dele mesmo em atividades comuns. Na casa de Potifar, ele não era admirado pelo próprio Potifar? Potifar ficou com raiva dele quando a esposa lhe enganou. Mas se não fosse esse fato, Potifar diria: tá aí um servo bom, esse José é um menino bom, viu? Pensa no menino bom. Porque ele fazia o quê? Ele fazia atividades não religiosas, tendo em vista a sua fé, o cuidado das coisas. Então, o Senhor era com José, diz a passagem bíblica. E a gente vê então em José, ele conseguiu a confiança de 2 superiores, como Potifar e o faraó, porque ele foi bom administrador. Então, quando a gente falar de José, a gente não deve dizer só que ele era um bom líder, e nem dizer que ele era muito fiel a Deus. Essas coisas não precisam ser entendidas separadamente. Elas têm que ser entendidas integradamente. Quer ver um outro exemplo até mais esclarecedor, no meu entendimento? João Batista. João Batista era um profeta. Ele era um pregador, vamos dizer assim. Alguém que contestava os males do seu tempo e trazia as pessoas ao arrependimento e apontava as pessoas a Cristo. Mas como é que ele fazia isso? Olha que interessante agora.
Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 12, João está pregando, ele está desafiando as pessoas a abandonarem os seus pecados, está sendo contundente, e aí as pessoas sentem um impacto e perguntam para ele assim: o que a gente deve fazer? Aí ele está pregando sobre os pecados, o que a gente deve fazer? Então olha a conversa rápida que houve entre alguns homens que ouviram a João Batista e João Batista, a partir do versículo 12. Eu vou ler a partir do 10, melhor dizendo, a partir do 10 até o 14, olha só. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Olha que interessante, quando o pecado é confrontado, a história de Lucas narra 2 grupos específicos: os cobradores de impostos e os soldados. E esses estavam entre os 2 grupos mais odiados dos judeus. Os cobradores de impostos, porque muitas vezes usavam da posição para cobrar o que era indevido, e os soldados, porque normalmente eram usados para oprimir, ou extorquir, ou fazer o poder de Roma pesado sobre Israel. Tá? Então, soldados e publicanos não eram bem-vindos. Mas aí quando eles chegam para João e falam assim: o que a gente deve fazer? João não fala assim: rapaz, você tem que pegar um barco e ir lá para os ribeirinhos da Amazonas, fazer um trabalho missionário bonito lá. Veja, eu repito, eu falei isso antes, isso é muito bom, mas o desafio dele foi sobre mudança na atividade em que eles estavam. A proposta não foi de fazer outra coisa para compensar, foi de mudar a atitude na atividade que eles tinham. Ele corrigiu as atitudes de publicanos e corrigiu as atitudes de soldados, mas não disse para eles: larga a mão, porque crente que é crente não pode ser. Crente que é crente não pode ser cobrador de imposto. Crente que é crente não pode ser soldado. E entenda bem, naqueles dias, certamente tinha muita gente que pensava: não, fiel a Deus e publicano não pode. Lembra que Jesus era criticado por andar com eles? Jesus era criticado de andar com eles. Quando Jesus vai comer na casa de Zaqueu, as pessoas falam assim: que bênção, hein? Vai evangelizar um homem pecador. Não. Porque a expectativa que eles tinham não é possível que Jesus vai andar com essa gente. Essa gente não pode ser crente. Ou você é cobrador de imposto, ou você é crente. Eu estou dizendo isso e parece que isso é só um problema daquela época de Jesus, mas não é. A gente também pensa assim. Tem certas atividades que a gente diz: crente, isso aí não dá não. Eu costumo brincar assim que se eu sou pastor de um grupo de jovens, e aí um jovem chega, um adolescente, prestes a começar curso superior, fala assim: pastor, eu vim aqui, eu queria dizer para o senhor que eu não vou prestar vestibular, porque eu quero entrar para a vida das artes cênicas, eu vou fazer teatro. E aí eu vou dizer assim: como é que é? Mas aí o amigo dele vem logo em seguida e fala assim: e eu, pastor, eu vou entrar para pedagogia, porque eu quero ser professor. Eu falo: muito bem, parabéns, porque na minha cabeça, ser pedagogo e ser crente, mas ser artista e crente, mas olha que ingenuidade minha, quem entra na faculdade de pedagogia, aprende muitas coisas sobre sociedade e educação, que estão em conflito com a fé cristã, mas pedagogia parece bonito, enquanto outras coisas não parecem bonitas. Você percebe como a gente é parecido com o povo? A gente também diz certas coisas, como o povo dizia. Mas João Batista desafiou eles a dizerem assim: repense o que você faz à luz das Escrituras. Repense o que você faz à luz das Escrituras. Eu termino com uma ilustração muito legal do livro da Nancy Pierce.
Ela fala assim: a gente não pode ser como imigrante, a gente precisa ser como missionário. Por que ela dá essa ilustração? É porque se você já morou fora, você vai entender claramente. Ou, se você tem imigrantes morando perto de você, você vai entender o que eu vou falar. O imigrante é aquele que, por conta das suas razões, talvez por conta de sustento, ou porque ele está foragido de algum lugar, ou porque ele veio atrás de familiares ou amigos, ele está naquele país porque ele tem razões fortes para trazê-lo ali, mas quando ele está no trabalho, ele se esforça por falar a língua do país, para se adequar às culturas do país, mas quando ele volta para casa, ele volta para o mundinho dele. Aí lá ele gosta de fazer a comidinha dele, falar o idioma dele, lá ele gosta de fazer as coisas que são da cultura dele. É a redoma que ninguém atrapalha, faça favor de não atrapalhar a minha vidinha aqui, que ela é muito boa. A Nancy Pierce diz assim: muitos de nós vivemos na igreja como um imigrante. Aqui a gente fala assim: que gostoso, né? Que bom. Aqui a gente está no nosso mundinho. Lá fora é assim, só Jesus na causa. A gente fala assim. Mas aqui dentro, aqui eu como a minha comidinha, aqui eu falo a minha língua. Aí ela fala: não é isso que o Senhor Jesus nos exortou a fazer. Ele nos exortou a viver como missionários, não como imigrantes. Qual é a mentalidade do missionário? Agora presta atenção. O missionário é aquele que, quando vai para uma outra cultura, ele não vai lá viver o seu mundinho, ele vai se adequar àquela cultura e vai anular os seus gostos pessoais para poder comunicar o evangelho àquela cultura. Percebe? Ele não vai para lá e fala assim: se eu não levar meu arroz e feijão, eu não sobrevivo. Ele não pode falar assim, senão ele não pode ser missionário, não é? Se ele vai ser missionário, ele vai abrir mão dos seus gostos, vai abrir mão das suas preferências, dos seus interesses. Ele vai, lembra o que Paulo disse? Eu me fiz judeu para com o judeu e gentil para com o gentil, a fim de ganhar o maior número possível. Essa é a postura do missionário. Ele não divide a sua vida em dois momentos, em duas experiências. Ele aprende a viver toda a sua vida à luz de princípios bíblicos. Nossa vida tem que ser integrada, com uma cosmovisão holística e não dicotomizada. Minha oração é que Deus leve você a ponderar sobre áreas na sua vida em que você ainda não pensou e está na hora de pensar sobre as implicações da sua fé. Vamos orar? Pai do céu, nós precisamos de Ti, nós carecemos do Senhor. Nós carecemos que o Senhor nos leve por Teu Espírito a ponderar sobre nosso estilo de vida. Muitas vezes nós agimos, Senhor, nós pensamos, nós desejamos, nós sonhamos coisas muito parecidas com o mundo. A gente tem desejos parecidos, Senhor. Alguns de nós querem fugir desse país, porque não aguentam mais, como o mundo quer fugir. Alguns de nós trabalham profissionalmente como qualquer outro descrente. Alguns de nós estão vivendo sua vida acadêmica como qualquer outra pessoa. Alguns de nós até servem na igreja de acordo com modelos de fora da igreja. Senhor, nós somos impactados pela cultura ao nosso redor e a gente às vezes nem percebe. Nós acabamos contraindo o vírus do mundanismo, Senhor, e a gente nem se deu conta. Alguns de nós têm vivido vidas duplas, dicotomizadas. Dizemos que nós amamos o Senhor, mas nós não sabemos expressar esse amor em atividades que não sejam de igreja. Ó Deus, desperta-nos para essa vida dicotômica e faz-nos arrependidos. Faz-nos recobrar uma visão abrangente da nossa vida de serviço ao Senhor. Faz-nos recobrar uma forma de enxergar esse mundo através da lente da Tua Palavra. Oh meu Senhor, leva-nos a pensar com pensamentos que combinam com os Teus. Ensina-nos a amar as coisas que o Senhor ama e a desejar as coisas que um cristão deve desejar. Dá-nos um coração parecido com o do nosso Senhor Jesus Cristo, o
qual comia e bebia a vontade do seu Pai. Que o nosso desejo seja esse também, em todas as coisas que nós fazemos, que o nosso maior desejo seja fazer a vontade do Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.